vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor e adoração. Então vem. Então vem. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem.
teu trono em nossa canção. Saúdo a todos com graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Toda a Igreja Batista que se encontra reunida em suas casas, que a glória do Senhor Jesus possa estar alcançando cada coração neste momento. E todos aqueles também que estão assistindo a este momento de culto pela primeira vez, que você fique muito à vontade para adorar o Senhor, que cada canção ministrada aqui, cada palavra, seja realmente para a edificação desta igreja, amém? Convido você a se colocar sobre os seus pés, onde você estiver, e fechar os seus olhos. E eu queria que você refletisse sobre como o Senhor é bondoso para conosco, como que o Senhor ele é bom, como o Senhor ele é digno de ser louvado. E neste momento nós vamos orar entregando este culto, entregando essas músicas, entregando esta palavra, que o Senhor ele venha realmente usar os teus servos para que nós possamos ouvir e receber mais do teu Espírito. Jesus, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos deste. Muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem provado do seu amor. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor revelaste para nós a tua glória. Muito obrigado porque o Senhor tem trazido aos nossos corações aquilo que o Senhor quer que nós façamos, aquilo que o Senhor deseja que nós façamos aqui na terra. Obrigado, Senhor, por cada irmão neste momento que está intercedendo. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está neste momento assistindo a esta live, que o Senhor possa estar derramando bênçãos sem medida sobre a casa de cada um, sobre a família de cada um. Que este momento não seja simplesmente um mero momento de cantar ou de ouvir, mas que seja realmente de cultuar a Deus. Que nós possamos quebrantar os nossos corações dia após dia para ouvir mais da Tua Palavra, para aprender mais sobre Ti, para louvá-lo como o Senhor merece. Nós sabemos, Senhor, que nós somos pecadores, nós sabemos que nós não merecemos nada disso, mas nós cremos que a Tua graça nos alcançou. Nós cremos que a Tua graça veio sobre nós e é por isso que nós sorrimos, é por isso que nós estamos alegres. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Abençoe este momento em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, número 147, os versos de 1 a 7. Salmos de número 147, os versos de 1 a 7. Amém? A palavra de Deus diz assim: louvai ao Senhor porque é bom e amável, cantar louvor ao nosso Deus. Fica-lhe bem um cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel, sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir.
O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. Vou ler novamente só o último verso, verso 7, que diz: Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. Que nós possamos verdadeiramente louvar ao Senhor, verdadeiramente entoar canções a Ele, de declarar que Ele é santo, que Ele é digno de toda honra e de todo louvor. Amém? Que toda a terra aclame ao Senhor, que toda a terra exalte o nome daquele que é digno de toda honra e toda glória. Vamos louvar ao nosso Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te
Como nos diz a Bíblia, o Senhor, Ele veio a este mundo para nos dar salvação, para nos dar vida e vida em abundância. Mas para isso Ele teve que sofrer muito. O Senhor, Ele foi humilhado, Ele foi torturado, Ele foi transpassado, a sua carne foi moída pelas nossas iniquidades e transgressões. O Senhor, Ele brutalmente morreu naquela cruz para que hoje nós tivéssemos vida. O Senhor, Ele se entregou por todos nós, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ao terceiro dia Ele declarou que nem a morte é capaz de deter este grande amor que o Senhor sente. Ele provou que nem a morte é capaz de derrotar o nosso Rei. Ele provou que para sempre Ele está exaltado entre as nações. Amém? Morte
Nós cremos que não há temor algum para nós, Pai, porque a nossa esperança é viver uma vida com o Senhor, Deus. E é porque o Senhor vive que nós temos essa esperança no amanhã, Deus. Porque Ele vive. Nós estaremos orando pelo nosso pastor, nós estaremos orando pela palavra que estará sendo ministrada. Jesus, que o Senhor possa estar abrindo os nossos ouvidos espirituais para que nós possamos ouvir o que o Senhor tem para nos falar. Que nós possamos sentir, Deus, a Tua glória, que nós possamos sentir a Tua exortação, o Teu amparo, o Teu cuidado através dessa palavra. Que o Senhor edifique os nossos corações. Usa, Deus, o Teu servo para que ele não fale de si mesmo, mas fale daquilo que o Senhor colocar no seu coração. Em nome de Jesus, nós estamos abençoando. Amém. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, e que o Santo Espírito de Deus esteja em cada coração nessa noite. Louvado seja Deus. Estamos aqui mais uma vez para esse momento de culto sendo transmitido via live, e que Deus com certeza esteja em cada lar, em cada coração nessa noite. Mas antes de nós adentrarmos a mensagem dessa noite, nós gostaríamos de convidar o irmão Nelson Francisco Ferreira Júnior, e ele vai estar trazendo uma palavra de saudação aos amados irmãos e a todos os nossos ouvintes nessa noite, em nome de Jesus. Boa noite a todos que nos vêem nesse momento. Também eu os cumprimento com a paz do Senhor. Estamos felizes por estar fazendo essa transmissão, apesar de nós sentirmos falta de estarmos juntos. Sabemos que esse momento vai passar e temos a plena convicção de que Deus está no controle de todas as coisas e não podemos parar, devemos continuar na jornada cristã. Eu gostaria de ler um texto para que você reflita na sua casa, no seu lar, onde você estiver, os irmãos da igreja local, e demais irmãos de outras denominações, igrejas que nos veem, que acompanham essa live, que acompanham essa transmissão via web. Salmos 13 é bastante interessante. Eu quero ler e que você possa guardá-lo no seu coração, as palavras que se encontram nesses salmos. Salmos 13 diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre?
Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei resoluto dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim e responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, porque não digo meu inimigo, para que não diga meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijam os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozija-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, por quanto me tem feito muito bem. É interessante observar a leitura desse salmo, é que o salmista, ele começa com a indagação, e aparentemente parece que Deus está com as viradas costas para o salmista. A ideia que, de inicial, perceber aqui, é que o salmista está questionando, e a expressão que até quando aparece 4 vezes nesse salmo. Mas o mais interessante é que no verso 5, o salmista dá um salto de confiança, pois a tônica dos salmos talvez seja a fé desse homem de Deus, que provável seja Davi. Ele expressa no verso 5: no tocante a mim confio na tua graça, regozija-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, por quanto me tem feito bem. Então eu quero que você reflita nesta palavra. É tendência humana pensarmos que estamos sozinhos, que Deus nos abandonou, mas sabemos que o Deus o qual servimos é o Deus que está no controle de todas as coisas. É o mesmo Deus que esse salmista professou através dessa oração inicial, indagando, murmurando, mas no fim das contas ele exalta e regozija nesse Deus, e ele finaliza dizendo que cantaria ao Senhor por quanto tinha feito muito bem. E nós temos certeza que Deus tem nos feito bem. Até os males que nos sobrevêm, Ele nos faz bem, porque Deus está no comando das nossas vidas. Então eu quero deixar esse salmo para que você reflita, para que você pense, para que você analise e veja, e confie no Deus que você serve, porque somente a sua graça há de sustentar você e te dar força nos dias da adversidade. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor possa abençoar grandemente a sua jornada, que o Espírito Santo possa lhe instruir e lhe direcionar quando a mensagem for ministrada aqui nessa noite, aonde quer que você esteja, no seu quarto, na sala, que o Espírito Santo possa fazer com que o Senhor ilumine a você e ao ministrante que vai estar passando a mensagem nessa noite. Deus abençoe a todos. Torna ao pastor a palavra. Graças a Deus. Está aí a palavra do nosso irmão Nelson Francisco Ferreira Júnior. Palavra muito abençoada. Que essa palavra esteja alcançando o coração dos irmãos nessa noite. Louvado seja Deus. Antes de nós adentrarmos a mensagem do Senhor, nós queremos pautar alguns avisos aos amados irmãos. Nós queremos avisar os irmãos que nessa quarta-feira nós teremos o nosso primeiro culto com os irmãos presentes. Já houve a liberação por parte das autoridades, ainda com algumas restrições, mas já podemos nos reunir. Então as igrejas que têm condições de aglomerar aí de 40 pessoas abaixo, observando alguns critérios, elas já podem funcionar. Mas eu quero convidar você a estar aqui na quarta-feira, porque vai ser o dia em que nós vamos compartilhar um pouco da experiência que nós temos vivido durante essa denominada quarentena, porque não teve 40 dias ainda, mas nós já conseguimos sentir os efeitos,
Já conseguimos sentir algo. E eu convoco os irmãos a estarem aqui na quarta-feira, com exceção dos idosos e daqueles que estão passando por dificuldades de saúde, aqueles que estão na zona de risco, que têm problemas crônicos como diabetes, como pressão alta e outros problemas. Então você está convidado a ficar em casa, mas mesmo assim nós iremos transmitir, mesmo estando presente aqui, nós iremos transmitir o culto via live também. Mas eu convoco você para quarta-feira, nós estamos juntos aqui no templo e nós vamos testemunhar do que Deus tem feito em nossa vida. De uma coisa é certa: se antes nós dizíamos que não tínhamos tempo para estar com a nossa família, para cultuarmos a Deus, para ler a Bíblia, para orar, agora eu quero ver o seu testemunho quarta-feira aqui. Você que é homem de Deus, que é mulher de Deus, que serve ao Deus vivo, traga a sua experiência, traz aquilo que você aprendeu no decorrer desses dias e venha compartilhar conosco, para que possamos crescer, para que possamos desenvolver. E é sobre isso que nós queremos falar. E eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus que eu tomo como base para a mensagem dessa noite, a segunda carta de São Pedro, no capítulo 3, no versículo 18. Carta de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. O apóstolo Pedro, um dos pais da igreja primitiva, declara nessa segunda carta, dizendo o seguinte: eu vou ler o 17, para que possamos entender com mais nitidez o versículo 18. O 17 ele vai dizer o seguinte: sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos, para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, ouvindo a perder a vossa segurança e enfraquecer. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém. Palavras do Senhor Jesus, quando Mateus escreve aos acontecimentos que ele mesmo presenciou, estando acompanhando Jesus, lá no capítulo 11, ele vai dizer as seguintes palavras repetidas do Senhor Jesus Cristo. Ele vai observar Jesus fazendo um convite às pessoas, e eu gostaria de ler esse texto para ser o mais fiel possível, juntamente com os irmãos. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, no capítulo 28, ou no versículo 28, no versículo 29. Olha só o que Mateus registra ao ouvir Jesus declarar. Ele vai dizer assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar as suas pesadas cargas,
e eu vos darei descanso, disse Jesus. Tomai o vosso lugar em minha canga, e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para as vossas almas. Palavras do Senhor Jesus. É um convite à graça. O texto que nós lemos na segunda carta de Pedro vai nos dar como base e vai falar sobre o dever que nós temos de crescermos na graça e no conhecimento de Jesus. Mas como crescer na graça e no conhecimento de Jesus se nós não lemos a sua palavra? E como crescer no conhecimento e crescer na graça se nós não temos como prioridade a palavra de Deus? Mas há duas maneiras que podemos iniciar esse processo de conhecimento de Deus. Primeiro é estudando a palavra de Deus e orando. Por que estudando? Porque não só o conhecimento basta, mas precisa você ter uma intimidade com Deus em oração, para que o Espírito Santo de Deus possa fazer em sua vida, possa trazer a luz da palavra de Deus à sua vida, e trazer os benefícios que ela promove em cada um de nós. Estudar e orar são duas prerrogativas necessárias para você começar a conhecer a Deus. Estudar a palavra e orar. E hoje nós vamos falar sobre a necessidade de crescer no conhecimento da palavra de Cristo. Por que isso? A gente começa a perceber a necessidade do conhecimento de Deus e o conhecimento da sua palavra mediante as circunstâncias. E essas 2 semanas nós temos vivido circunstâncias. E a gente começa a perceber o quanto as pessoas estão longe de conhecer a Deus e a sua palavra, por causa do seu comportamento nas circunstâncias. E nós precisamos entender e compreender que precisamos conhecer a Deus. E conhecer a Deus é conhecer também a sua palavra. Mas como conhecer a Deus e conhecer a palavra se nós não tomamos a atitude de buscar ao Senhor? Nós não tomamos a atitude de estudar a palavra de Deus. Nós precisamos sim aprender, e precisamos conhecer, e precisamos prosseguir em conhecer. E o primeiro ponto que nós fazemos questão de frisar nessa noite: crescer no conhecimento e entendimento requer esforço. Nós nunca tivemos tanta facilidade para se aprender a palavra de Deus, o qual nós temos nesses últimos tempos. Mas quanto mais se facilita, menos esforço as pessoas fazem para aprender. Eu me lembro a dificuldade ainda, apesar de não ser tão velho assim, mas eu me lembro a dificuldade que era comprar um exemplar da Bíblia como esta. A dificuldade que se tinha para adquirir uma Bíblia. E hoje nós temos aí várias versões da Bíblia no celular. Mas quantas vezes você abre a Bíblia no seu celular
para meditar na palavra de Deus. Porque para conhecer a Deus e para crescer no conhecimento e entendimento requer esforço. Você diz que não tem tempo. Você diz que não tem como exercer isso. Mas eu quero dizer para você, você pode não ter prioridade. Agora você tem tempo. E o seu tempo não é diferente do meu tempo. Porque todos nós temos tempos iguais. O que difere uma pessoa das outras é que nós priorizamos algumas coisas mais do que outras. Nós acarretamos para nós afazeres que muitas vezes não são de primeira necessidade. E nós não nos esforçamos para estudar, nós não nos esforçamos para conhecer e entender a palavra de Deus. Deus fala através do profeta Isaías, no capítulo 6, no versículo 3. Ele diz assim: olha, conheçamos e prossigamos firmemente em conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Isso significa que é uma dinâmica constante na nossa vida, a prática do conhecimento de Deus. Ninguém chega a conhecer a Deus na sua totalidade, mas é uma prática contínua. Conhecer a Deus é algo vivenciado a cada dia, a cada instante. Depois de ter passado por uma prova difícil, a palavra de Deus registra no livro de Jó, que diz que Jó, depois de ter passado por aquela prova toda, ter perdido a amizade, os filhos, bens materiais, restando-lhe unicamente a vida, porque até a saúde Jó perdeu. Mas Jó traz uma lição importante para a nossa vida. Ele dizia que antes, quando ele tinha saúde, antes quando ele tinha filhos, antes quando ele tinha bens materiais, antes quando ele tinha a sua fazenda, antes quando ele tinha uma vida próspera e abençoada, saúde perfeita, ele conhecia a Deus apenas de ouvir falar. Mas depois que ele passa por aquela prova ardente, ele começa a entender e compreender que precisamos ir mais além. Precisamos prosseguir em conhecer a Deus. E ele declara: antes eu conhecia apenas de ouvir falar, mas agora eu conheço a Deus de experimentá-lo dia a dia na minha vida. Conhecimento é o ato ou o efeito de conhecer. Já o entendimento é a capacidade de avaliar ou julgar algo. Não tem como entender a Bíblia sem antes conhecê-la. Por isso, precisamos ler e estudar a palavra de Deus. Tanto o conhecimento como o entendimento da palavra requer esforço. Crescer no conhecimento é um processo contínuo que exige esforço da pessoa. Em sua opinião, qual a maior dificuldade que o cristão tem para crescer no conhecimento? E eu posso afirmar que muitas vezes preguiça, porque acha que dia domingo é o único dia que tem para se acordar tarde, porque acha que domingo é
o único dia que tem para estudar a faculdade, a prova do vestibular. Prioriza as coisas lá de fora, mas não priorizam as coisas do reino. Conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, requer esforço. Nós fazemos muitas coisas e nos ocupamos com muitas afazeres, mas quando se trata de estudar a palavra de Deus, nós dizemos que nós não temos tempo. E agora, pelas circunstâncias que nós vivemos essa semana, você ainda tem coragem de arguir e dizer para Deus e dizer para os seus irmãos que você não teve tempo de estudar a palavra, que você não teve tempo de estudar, que você não teve tempo de meditar? Percebe-se que a desculpa que você levantar não vai ser o suficiente para livrar você das dificuldades que irão surgir. Conhecer a Deus é conhecer a sua palavra. O segundo ponto: não viva como um bebê espiritual. Hebreus capítulo 5, versículo 12 a 14, vai dizer que muitos dentro dos nossos templos, que já deveriam ser maduros, já deveriam ter uma maturidade cristã, mas agem como crianças, porque mal conseguem ouvir uma palavra de exortação do pastor, porque não conseguem ouvir a verdade, não conseguem ouvir o confrontamento do erro, porque são pessoas imaturas, são pessoas que não conseguem entender e compreender a necessidade da exortação. Há muitas pessoas que necessitam aprender, conhecer, experimentar de Deus. Há muitas pessoas que não suportam, porque lhes falta maturidade. Quantos anos dentro da igreja, mas não suportam ouvir que estão erradas, mas não suportam ouvir. E por outro lado, pastores imaturos, medrosos, que não têm coragem de pregar a palavra da verdade. Nós precisamos entender, ainda na carta aos Hebreus, no capítulo 6, o escritor vai nos exortar a prosseguir rumo à maturidade, deixando os rudimentos, deixando as coisas que no começo nós aprendemos e devemos prosseguir adiante. Nós precisamos entender que o conhecimento de Deus e o entendimento e o esforço que nós fazemos vai nos levar a uma maturidade espiritual. Nós vamos deixar de ser bebês, vamos deixar de ser meninos na fé. Os textos lidos aqui falam que cristãos, que pelo tempo de convertidos, já deveriam ser mestres, no entanto continuam como criancinhas espirituais. Quantas pessoas estão dentro das igrejas há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, e não passam de ouvintes, quando na verdade já deveriam ser profissionais
professores, pregadores, instrutores, já deveriam ser pessoas qualificadas para instruir os demais. Aqueles que vão chegando na igreja precisam ser instruídos. Nós precisamos urgentemente promover o ensino da palavra de Deus nas igrejas. Olha, eu vou dizer uma coisa: você não tem dia para acordar tarde, nunca teve. Você nunca teve dia para acordar tarde, e não é o domingo que é esse dia. Pelo contrário, domingo é o dia de se acordar mais cedo, porque domingo é dia de festa, é o dia que representa o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi de madrugada que aquelas mulheres foram lá no túmulo, foi de madrugada que Jesus apareceu a elas, logo cedo, ao raiar do dia. A notícia raiou: Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Domingo é o dia de você levantar mais cedo e entender que a ressurreição de Jesus e a graça oferecida por Ele é a razão de você ter acordado no domingo pela manhã cedo. A Bíblia diz que o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Nós estamos vivendo dias em que o pastor ele tem que ter muito cuidado no que ele vai falar, porque as pessoas não estão prontas a ouvir. E muitos dizem: pastor, o senhor não pode falar isso, pastor, o senhor não pode falar aquilo. Olha, pastor, vai vir um visitante na igreja, você não pode falar certas coisas. Mas o pastor tem compromisso com a verdade da palavra de Deus. Não viva como um bebê espiritual. Busque conhecer a Deus e a sua palavra. E a gente consegue ver as pessoas como elas são. Aquelas pessoas que frequentam assiduamente a escola bíblica dominical. Aquelas pessoas que faz de tudo para estar no culto doutrinário, no culto de oração. Essas pessoas, elas não vivem como cristão social. Uma cervejinha aqui, uma festinha acolá, no meio da sociedade. Não. Elas entendem que do mundo ela já veio, e lá não tem nada que possa nos servir. Nada que possa nos servir. Quem não cresce no conhecimento corre o risco de ser destruído. Presta bem atenção. Quem não cresce no conhecimento corre o risco de ser destruído. E isso não é coisa nova. Isso não é palavra nova. Isaías no capítulo 4, versículo 6, Deus fala ao profeta: o povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra de Deus. E por que lhe falta conhecimento da palavra de Deus? Eis a questão. E a resposta, ela vem de imediato: porque foram negligentes com o ensino. Uma igreja que negligencia o ensino, ela está fadada ao fracasso. Um crente que negligencia o ensino, ele está fadado a fracassar.
O meu povo está sendo arruinado. Você está sendo arruinado porque lhe falta o conhecimento da palavra. Porque sem conhecer a palavra, você não vai ter sabedoria para fazer juízo. E para você, tudo que você faz parece estar certo. E é bem verdade, a palavra diz que há caminhos que para o homem parece ser direito, mas ao final deles, só morte e destruição é o resultado. Não é só o diabo que destrói, a ignorância, a falta de conhecimento também destrói a vida das pessoas. Muitos cristãos estão com a vida espiritual destruída, ministério, casamento, família, vida profissional destruída, porque falta de conhecimento e entendimento da palavra. São cristãos que não reconhecem as promessas de Deus sobre as suas vidas. Por isso vive uma vida de fracasso. Por isso vive uma vida desregrada da graça e das promessas de Deus. Porque negligenciam o ensino. Porque negligenciam o estudo sistemático da palavra de Deus. Quem não cresce está mais vulnerável ao erro e ao pecado. Mateus capítulo 22, versículo 29. Muitos estão equivocados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitos estão equivocados, enganados, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. João no capítulo 8, versículo 32, Jesus vai declarar: e conhecereis a verdade, e essa verdade traz libertação. Libertação da ignorância, libertação do pecado, libertação até de você mesmo. E o grande profeta Isaías, no capítulo 5, versículo 13, ele declara: o povo de Deus será subjugado por falta de sabedoria e conhecimento. O povo de Deus será subjugado, escravizado, manipulado, porque lhe falta conhecimento e sabedoria de Deus. Jesus diz que muitos erram por não conhecer as Escrituras. As Escrituras se conhecem estudando. O poder de Deus se experimenta orando. Por isso que no início, as duas maneiras, estudar e orar. Estudar lhe leva ao conhecimento. Orar lhe traz sabedoria para discernir a que caminho você deve seguir, a que decisões você deve tomar. Há também muitos que não conseguem se libertar de vícios e pecados por conta da ignorância espiritual. Quantas pessoas dentro dos templos, mas viciadas em jogo da lotérica, viciada em programas sociais, viciadas em tantas outras coisas que são nocivas à saúde espiritual, à saúde mental e à saúde familiar. Quantas pessoas estão presas por conta da ignorância espiritual? Você já pecou por ignorância?
Você já pecou por não conhecer? Você já pecou por não saber a verdade? É por isso que a verdade, que é Jesus, ela é libertadora. A verdade que é Jesus, ela é libertadora. Quantos têm cometido erros e têm se prendido a vícios porque lhe falta conhecimento? Lhe falta conhecimento porque ignora os ensinos. Ignora os ensinos porque priorizam outras coisas. Mas Jesus declara: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Prioridade ao reino. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Por que, pastor? Porque são eternos. Porque as demais coisas que são passageiras, elas serão acrescentadas, mas serão passageiras. Acabarão com o dia, acabará com o tempo, mas o reino de Deus permanece para sempre. Deus está nos convidando a investir a nossa vida espiritual. Deus está nos convidando a investir em nossa vida espiritual. Vamos estudar a palavra. Vamos deixar de preguiça e de comodismo. Vamos mergulhar nas águas mais profundas do conhecimento de Deus, como profetizou Ezequiel. Vamos dar um passo em direção às águas. E ainda que ela estiver pelo tornozelo, vamos adentrar um pouco mais, até que ela chegue aos nossos joelhos. E depois entraremos um pouco mais, até ela, as águas, chegarem à nossa cintura. E depois entraremos um pouco mais, até não podermos mais dominar o nosso corpo, porque o volume e a corrente das águas são mais intensos. E aí dependeremos exclusivamente de Deus para nos guiar nas águas. E depois nós vamos observar que aonde aquele rio passou, gerou vida, brotou vida. E é isso que nós precisamos fazer. Deixemos a preguiça de lado, deixemos o comodismo, mas vamos mergulhar nas águas mais profundas do conhecimento de Deus. Conhecer a Deus é conhecer a sua palavra. Conhecer a sua palavra, e orando teremos a sabedoria para prosseguirmos conhecer e conhecendo ao nosso Deus. Que Deus abençoe. E que essa palavra alcance os vossos corações. E que o Senhor Jesus seja em sua vida Senhor e Mestre. Aprenda dele. Encontrará descanso para as vossas almas. Deus abençoe, queridos. Nós queremos ainda orar ao Senhor. Pai Santo, Deus eterno, nesse momento, ó Deus querido, a nossa oração, meu Pai, não somente por nós, mas por tantos quantos estão a nos ouvir e a nos assistir, meu Deus, nessa noite. E que essa palavra, meu Deus, alcance os nossos corações, e que possamos sair da nossa zona de conforto e comodismo e nos voltar completamente ao Senhor. Como diz a tua palavra, meu Deus, pelo teu servo apóstolo Tiago,
Achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai os vossos corações. E o convite de Jesus é que você conheça a Deus e prossiga em conhecê-lo. Chegue-se a Deus e Ele se chegará a vós. Que o teu amor, Senhor, que a graça do Senhor Jesus e que as consolações do Santo Espírito seja com o teu povo, seja com esta nação, seja, meu Deus, com o mundo inteiro, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, queridos. Não se esqueça, quarta-feira nós estaremos aqui para testemunharmos a respeito do que Deus tem feito em nossa vida no decorrer dessa semana. Venha, traga a sua família, mas preserve os seus idosos, e Deus verdadeiramente irá nos abençoar. Louvado seja Deus.